Então, vamos fazer o cálculo do cilindro. Vou primeiro demonstrar as formas que ele contém, ou seja, a área da base, que para fazer o cálculo é preciso do π vezes o raio ao quadrado, o raio aqui, né, da área da base. A área lateral, que é 2 vezes π vezes raio vezes altura. A área lateral seria o retângulo do cilindro, porque o cilindro em si, ele tem as duas bases e essa parte aqui do meio seria um retângulo. Então, seria a área lateral do retângulo do cilindro. A área total, que é 2 vezes a área da base mais a área lateral, e o volume, que é a área da base vezes a altura. Então, realizamos aqui, vou deixar aqui de lado aqui para vocês verem as fórmulas. Só de cantinho aqui, ó. Então, vamos realizar 8 exercícios sobre o cilindro. Começando, temos aqui... Não, vou deixar lá atrás. Né? Ó, tá focando? Tá. Um cilindro tem 1 metro de diâmetro e 3 metros de altura. Calcule o volume desse cilindro. Use π igual a 3,14. Bom, retomando aqui, a gente tem diâmetro igual a 1 metro, altura igual a 3 metros e o volume é o que a gente quer descobrir. Para calcular volume, no caso, a gente precisa de área da base e altura. Correto? Área da base e altura a gente precisa para calcular o volume. E a gente não tem o valor da área da base, só tem o valor da altura. Então a gente vai ter que calcular a área da base. Mas a área da base precisa saber o raio. Precisa saber o raio. A gente não tem o valor de raio, a gente só tem o valor do diâmetro. E todos nós sabemos, aqui ó, o valor do diâmetro 1 metro. Todos nós sabemos que o valor do diâmetro, o valor do raio é diâmetro dividido por 2. Então, vamos fazer aqui, ó, bem no cantinho. Raio é igual d de diâmetro dividido por 2. Diâmetro é igual a 1 dividido por 2, que vai ficar igual a 0,5 metros. Então, vamos agora calcular a área da base que a gente precisa para o volume, né? Então, a área da base... para mostrar aqui, ó, melhor. Agora, vamos deixar aqui o volume em evidência, que vai ser a última conta, e agora vamos calcular a área da base. A área da base é aquela fórmula que eu mostrei. π igual a raio ao quadrado. π no exercício deu 3,14. Aqui, ó. Então, vai ficar 3,14 vezes 0,5 ao quadrado. Desse jeito. Então, resolvendo, vai ficar 3,14, como vocês podem ver, vezes 0,25, que é a raiz, que é o 0,5 elevado ao quadrado, dá 0,25. E agora 3,14 vezes 0,25, no caso, né, vai dar 0,785 metros quadrados. Desse jeito. Então agora a gente temos como calcular o volume, que a gente já tem a área da base e também já temos a altura. Então, calculando o volume, vai ficar esse valor que deu aqui, né, da área da base, 0,785 vezes a altura, que é 3. Então, isso daqui, 0,785, que é a área da base, vezes 3 metros, que é a altura, vai ficar no valor de 2 metros e 355. E esse vai ser aqui, né, o nosso volume. 2 metros, 355 metros cúbicos. Ok? Então vamos para a próxima. Exercício 2. Uma árvore de eucalipto pode ser considerada uma aproximação de um cilindro. Calcule o volume em metros cúbicos de uma árvore com 30 centímetros de diâmetro e 12 metros de altura. Use π igual a 3. Bom, temos aqui então diâmetro igual a 30 centímetros, altura igual a 12 centímetros, 12 metros no caso, e volume é o que a gente quer saber. Como eu já disse, volume é, aqui no caso, a área da base vezes a altura. A gente tem a altura, mas não tem a área da base. Para calcular a área da base, é aquela que eu te digo, é aquilo que temos aqui. Cadê? Aqui.
A área da base é π, π a gente tem, mas não tem o raio. Mas tem o diâmetro. O diâmetro é 30 centímetros, como vocês podem ver. Bom, mas aqui tem um porém. Aqui está em centímetros e aqui está em metros. Não pode isso numa mesma conta. A gente tem que transformar um dos dois para uma medida só. Então eu vou transformar os centímetros para metros, para os dois números ficarem em metros. Então, já que aqui é 30 centímetros, ele vai ficar 0,30 metros. Assim. Agora vamos calcular a área o raio, porque a gente precisa para a área precisa para a área da base. E o raio é raio é igual, né? Eu te disse no primeiro exercício, raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Então raio é igual a 0,30. Peraí que eu coloquei o 3 primeiro. Raio é igual ao diâmetro ali no caso, ficou 0,30. Então vai ficar 0,30 dividido por 2, que é o diâmetro dividido por 2. Então vai ficar 0,15. Descobrimos então o valor do raio. Então já dá para calcular a área da base. Como vocês podem ver aqui o raio. Agora bora calcular a área da base. A área da base é aquele esquema. Π vezes raio ao quadrado. Assim. Então, π é 3, o exercício deu π igual a 3, e o raio é 0,15 elevado ao quadrado. Ficaria assim, então. Então, resolvendo aqui, o raio elevado, o 0,15 elevado ao quadrado, vai dar 0,225. Assim. E agora 3 vezes 0,225 vai ficar em 0,0675 metros quadrados. Porque foi 3 vezes 0,225, dá esse valor. Como vocês podem ver. Então agora já temos tudo necessário para calcular o volume. Já temos a área da base e já temos a altura. Então vamos calcular. Volume é igual à área da base, que é esse número, esse aqui, que no caso é 0,0675 vezes a altura, que é 12. Assim. Então, essa conta aqui, 0,0665 vezes 12, vai dar 0,81 metros cúbicos. Então, temos aí o valor do volume, que foi o que o exercício pediu. Então, vamos para o próximo. Terceiro exercício, né? Calcule a área total de um cilindro que possui 50 cm de raio e 1,5 m de altura. Bom, temos o valor do raio já de cara, que é 50 cm, e a altura, que é 1,5 m. E a gente quer saber a área total. Para saber a área total, a gente precisa de isso tudo. Precisamos de área da base mais área lateral. Então, vamos deixar aqui em evidência. A área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Mas é aquele mesmo esquema. Temos centímetros e metros. Nessa daqui eu vou transformar os metros em centímetros para mostrar um jeito diferente. Então aqui vai ficar 150 centímetros. Desse jeito. Então agora precisamos calcular a área da base. A área da base é igual a π vezes raio ao quadrado. Π, o exercício aqui deu 3,1. Então, π é igual a 3,1 vezes raio, que no caso ali o raio é 50 centímetros, elevado a 2. 3,1 vezes, aí você vai continuar o 3,1 e 50 elevado a 2, que vai dar, no caso, 50 elevado a 2 a 2.500. E agora, 3,1 vezes 2.500 dá 7.750. Assim.
Já temos a área da base, agora vamos calcular a área lateral. Calcular aqui embaixo. A área lateral é uma fórmula um pouco grande, mas dá para calcular de boa. A área lateral é 2 vezes π vezes raio vezes altura. Então, 2 vezes π vezes raio vezes altura. 2 vezes 3,1, que é π, vezes 50, que é raio, e vezes 150, que eu transformei, né? Aqui é a altura. Então, vai ficar 2 vezes 3,1 vai ficar 6,2. E 50 vezes 150 dá 7.000, dá 75.000 no caso. Assim. E agora 6,2 vezes 75.000 fica 46.500. Assim. E agora já temos o valor da área da base e da área lateral para calcular a área total. Então, a área total é igual a 2 vezes a área da base, que deu 7.750. Mais 46.500, que é a área lateral. Assim. Agora vamos calcular. Calculando primeiro aqui o 2 vezes 7.750, que vai dar 15.500. Como a gente não usou 46.000 ali abaixo, então vai ficar 15.500 mais 46.500, que vai ficar 62.000 metros quadrados. Assim. Centímetros quadrados, no caso. Desculpa, escrevi errado. Vai ficar assim, 62.000 centímetros quadrados a área total. E se fosse metros, ia ficar 62 metros quadrados. Mas só se vocês convertessem o raio para metros. Então é isso, bora pro próximo. Bom, exercício 4. Um cilindro tem 80 metros cúbicos de volume. Sabendo que a altura desse cilindro é 5 metros, calcule sua área total. Bom, a gente, para saber a área total, a gente precisa daquela fórmula que a gente usou no exercício passado, que é a área total igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Assim, a gente não tem área da base nem área lateral. Para calcular a área da base, a gente precisa de π vezes raio ao quadrado. A gente não tem raio. Então, para a gente saber a área da base, eu vou usar o volume. Como assim? Na fórmula do volume, tem a área da base. Então, se a gente já tem o volume, já tem a altura, que é 5, a gente pode formar meio que uma equação desse tipo. Vou mostrar aqui. Volume é igual a área da base vezes a altura. A gente tem um volume. Tá vendo aqui? A gente tem um volume. O volume é aquele lá. 80 π. E a gente não tem a área da base. Então, repete a área da base e a gente tem a altura que é 5. Entenderam? A gente vai substituir o volume aqui, ó, pelo 80 π, que já é o valor dele, e deixar a área da base, que é o que a gente quer descobrir. Então, como a gente tem que passar os números para um lado e as letras para o outro, como o 5 aqui está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Entendeu? Então vai ficar 80 π dividido para 5 igual a área da base, que vai ficar 16 π igual a área da base, metros quadrados. Espera aí que eu copiei um pouquinho errado. Desse jeito. Tá vendo? 5 tá multiplicando, passou para cá dividindo. 80 dividido para 5 dá 16 e descobri uma área da base. E agora a gente já tem a área da base aqui. Agora a gente precisa calcular a área lateral. Para a área lateral, a gente precisa de 2 vezes π vezes r vezes altura. Desse jeito.
Mas tem uma coisa aqui que eu acho que a gente não tem, né? Que é, a gente não tem pi, porque o exercício não deu. A gente não tem o raio, porque a gente não conseguiu calcular, mas tem a altura. Então, para a gente calcular o raio, a gente vai usar a fórmula da área da base que envolve o raio. Como vocês podem ver, a fórmula da área da base envolve raio. Então, vai ficar... Peraí que a porta abriu. Então, a fórmula da área da base é a área da base igual a π vezes raio ao quadrado. Como a gente já tem o valor da área da base, que é 16π, como vocês podem ver aqui, a gente deixa 16π igual, repete π porque o exercício não deu π, e raio ao quadrado a gente deixa porque a gente não sabe o valor. Desse jeito. Então agora a gente vai ter que passar o π para cá, porque é sempre letra de um lado e número de outro. Então vai passar o π para cá. Vai ficar 16π sobre π igual a raio ao quadrado. Como tem π em cima e π embaixo, você pode cortar os π. Aí vai ficar 16 igual raio ao quadrado. Que vai ficar 16 igual a raio, vai ficar 4 metros de raio. Assim. Tinha raio ao quadrado, aí a raiz de 16, raio ao quadrado 16, e deu 4 metros de raio. Descobrimos o raio, então agora tem como a gente calcular a nossa área lateral. Eu vou escrever a fórmula da área lateral em outro lugar para ter mais espaço. Vou escrever aqui. A área lateral é igual a 2 vezes π vezes raio vezes altura. Então, vamos repetindo. 2 vezes π, que não deu valor, vezes 4 vezes 5. A área lateral vai ser igual a 2 vezes π vezes 4 vezes... Aí vai ficar, no caso, 2π. Que já era para eu ter calculado. 2π. Peraí, deixa eu calcular tudo direto. Aí vai ficar aqui, né? Ó. 2 vezes π vezes 4, que é raio, vezes 5, que é altura. Calculando isso daqui tudo vai dar 40π. Vai dar 40π metros quadrados. Assim, agora a gente já tem um valor para calcular a área total. Então é só substituir. 2 vezes a área da base, que é 80π. Não, a área da base é 16π, desculpa. Ou, coloquei o número errado. 2 vezes 16π mais a área lateral, que é 40π. Então a área total vai ficar 32π mais 40π, que vai dar igual a 72π metros quadrados. Assim. A gente descobriu o valor de área da base, 16π, descobriu o valor de área lateral, 40π. Multiplicando 2 vezes 16, 32π, mais 40π, 72π. E esse é o valor da área total. Bora pro próximo. Bom, a 5. Um cilindro tem área lateral igual a 100π metros quadrados. Sabendo que a altura desse cilindro é 2 metros, calcule seu volume. Para calcular o volume, a gente precisa de área da base vezes a altura. A gente não tem área da base. Então, para calcular a área da base, a gente precisa daquele modelo lá, né? A área da base é igual a π vezes raio ao quadrado. A gente não tem raio, mas tem área lateral. E na fórmula da área lateral a gente tem raio. Como vocês podem ver aqui, na fórmula da área lateral tem raio. Então vamos usar a área lateral para descobrir o raio, igual a gente fez nos exercícios passados. Mas a gente fez com... No caso do exercício passado a gente fez com volume, se eu não me engano. Então, a área lateral é igual a 2 vezes π vezes raio vezes altura. Como a gente já tem o valor da área lateral, que é 100, então vai deixar aqui 100π.
igual a 2 vezes raio. Pi não tem, então continua pi. Raio é o que a gente quer descobrir, então deixa. Vezes 2. Passando tudo pra cá. Na verdade nem precisa. Você vai deixar, ó, 100, vai repetir o pi aqui e vai resolver. E resolvendo aqui essa conta vai dar, ó. Você pode já calcular o 2 vezes o pi, que vai ficar... Deixa eu mostrar aqui melhor. Pode calcular aqui, ó. 2 vezes pi, que vai dar 2π, vezes 2, que vai ficar 4π, vezes raio. Assim. E agora dá para passar tudo pro outro lado. 100π, 4π igual a raio. Assim. Aí pode cortar os π em cima e embaixo. E vai ficar 25 metros o raio. Então descobrimos o raio. Vamos fazer a área da base, que é essa daqui. A área da base a gente não tem o valor de π, então continua o π vezes 25 elevado ao quadrado, que é o raio que a gente descobriu. Então continuando o π, porque o exercício não deu. 25 elevado a 2 vai dar 625. Então a área da base vai ser igual a 625 π metros quadrados. Assim. Vamos calcular agora o volume, que só resta ele, que é o que eu preciso também. O volume é igual à área da base, que a área da base deu 625π, vezes a altura, que é 2, que vai ficar 1250 π metros cúbicos. Assim. Então descobrimos o volume. Vamos para a próxima. Bom, essa 6 vai parecer meio complicada, mas é muito fácil, vocês vão ver. Calcule o volume de um cilindro inscrito num cubo de aresta 4 metros. Vai parecer meio estranho, mas é bem fácil. Se sabemos que a aresta do cubo é 4 metros, então vamos saber que a altura dele, como se ele está dentro, como o cilindro está dentro do cubo, e a aresta do cubo são todas iguais, são tudo 4 metros, então saberemos que a altura do cubo, do cilindro no caso, vai ser 4 metros. Por causa que ele está inscrito no cubo, e o cubo tem 4 metros de aresta, então vai ter 4 metros de aresta também. Como sabemos que ele tem 4 metros de altura, e aqui por cima, na base, a gente sabe que ele vai ter 4 metros de altura também, então ele vai ter 4 metros de diâmetro também, por causa que, como eu disse, a aresta tudo são 4, então praticamente tudo no cilindro vai ser 4 também. Então a altura do cilindro vai ser 4 e a base do cilindro vai ser 4 metros de diâmetro. E como sabemos que o raio é a metade do diâmetro, então vamos saber que, ó, aqui é o raio, a metade. Então como aqui seria 4 também, vai ser 2 metros. Raio vai ser igual a 2 metros e a altura vai ser igual a 4 metros, assim. E agora, para saber o volume, precisa de área da base. O volume precisa de área da base vezes a altura. Bom, para calcular a área da base é que a gente precisa lá de π vezes raio ao quadrado. Eu já vou resolver a área da base dentro da própria volume para adiantar. Então, ó, a área da base é igual a π vezes raio ao quadrado. Então vamos repetir a altura aqui, que vai ficar meio que largada nessa conta. E dá para resolver a área da base dentro do volume, que vai ficar volume igual a π vezes 2 elevado ao quadrado, que é 2 ao caso o raio, vezes, vou deixar aqui logo, o 4 do volume. E calculando tudo, vai dar 16π metros cúbicos. Simples, muito simples. Eu calculei a própria área da base dentro do volume, como vocês podem ver aqui a fórmula da área da base aqui, ó. Aí eu só substituí e depois multipliquei por 4. Que aqui é dar 4. 2 elevado ao quadrado é dar 4 vezes 4 é 16π metros cúbicos. Vamos pro próximo. Exercício 7. Aqui tá pedindo duas coisas. Foca aí, câmera, fazendo um favor.
Calcule o volume e a área total de um cilindro e tem 8 metros de diâmetro e 3 metros de altura. Bom, bora calcular primeiro, então, o volume. Porque o volume a gente precisa de área da base vezes altura. E a área da base a gente pode fazer aqui no último exercício. Calcular a área da base dentro aqui do volume. Mas para a área da base precisa de raio. Então nós sabemos que raio precisa de... que raio é a metade do diâmetro. Como temos o valor do diâmetro é 8, então eu vou nem fazer aquela conta. Já vou colocar 4 metros logo, que é o valor do raio. Assim. Então vamos fazer aqui a conta do volume dentro da conta da área da base dentro da conta do volume, que ia ficar π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Substituindo, ia ficar π vezes raio ao quadrado, que raio no caso vai ser 4 vezes a altura, que no caso aqui é 3. Como vocês podem ver, já coloquei a área da base dentro do volume que nem no último exercício. Então vamos calcular aqui que π vezes 4 elevado ao quadrado, que vai ficar 4 vezes 4, 16. Então vai ficar 16π vezes 3. Que 16π vezes 3 vai ser 48π metros cúbicos. Já temos o volume. Então agora só falta a gente calcular a área total do exercício. Bom, agora o exercício pede a área total, já que a gente calculou o volume. Então sabemos que a área para calcular a área da... Merda. Então agora o exercício pede a área total. Para calcular a área total a gente precisa de área da base e área lateral. A gente já tem a área da base, que a área da base no caso deu 16, né? Que eu resolvi aqui dentro do volume. A área da base. Temos a área da base que é 16 e agora vamos calcular a área lateral. A área lateral é aquela conta lá, que é 2 vezes π vezes raio vezes altura. Que no caso é 2 vezes o π não deu valor, então continua π vezes raio, que é 4, vezes altura, que é 3. Que vai ficar 2π vezes 12. E 12 vezes 2 vai dar 24π. Assim. Calculamos a área lateral. Agora é só calcular a área total, que é o que pede. Que a área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então a área total é igual a 2 vezes a área da base, que é 16π, mais a área lateral, que é 24π. 16 vezes 2 vai dar, no caso, 32, né? 32π. Mais 24π. Que vai dar uma área total de 56π. Metros quadrados. Então, temos aí o volume, que é 48π metros cúbicos. E a área total, que é 56π metros quadrados. Vamos para o próximo. Agora estamos no último exercício, que é o 8. Um caminhão transporta em média 12 metros cúbicos de madeira. Quantas árvores de eucalipto com 30 centímetros de diâmetro e 10 metros de altura serão necessárias para fazer a carga de um desses caminhões? Primeira coisa que eu vou fazer, transformar os centímetros logo em metros. Tá? Então 30 centímetros transformado em metros ia ficar igual a 0,3. Assim. Entendeu? Então já está aqui o diâmetro, que era 30 centímetros, já está em metros, que é 0,3. Desse jeito. E agora a gente quer... o exercício, o que o exercício fala? Contra as árvores de eucalipto com 30 centímetros de diâmetro e 10 metros de altura serão necessários... Estou olhando aqui de novo. Para fazer a carga de um desses caminhões. Quando fala para meio que de ocupação, é meio que volume. Então já sabemos que a conta final tem que ser volume. Que é a área da base vezes a altura. A gente tem a altura que é 10 metros, mas não tem a área da base. Para calcular a área da base, a gente precisa de
π vezes raio ao quadrado. Sabemos que raio é a metade do diâmetro. Então, como aqui o diâmetro é 0,3, o raio vai ser 0,15. Então, calculando aqui a área da base, vai ser a área da base igual a π, que é 3,1, que o exercício deu, vezes 0,15 elevado ao quadrado. Que vai ficar a área da base igual a 3,1 vezes 0,0225. Assim. O raio aqui é 0,15 por causa que é a metade de 0,3, que é o diâmetro. Então agora 3,1 vezes 0,225 vai ficar 0,0675 metros quadrados. Assim. Vai ficar essa área da base. Agora tem como a gente calcular o volume. Então o volume vai ser igual. Deixa eu jogar um pouco mais para cá. A conta para caber mais. Então o volume vai ser igual à área da base, que é aquele número grande que a gente conseguiu descobrir, vezes a altura que é 10. Assim. E esse número aqui, vezes 10, vai dar 0,6975 metros cúbicos. Bom, descobrimos o volume. Agora o exercício pede quantas madeiras serão necessárias, quantas árvores de eucalipto serão necessárias para fazer a carga de um caminhão desse. Bom, a gente sabe que um caminhão desse transporta em média 12 metros cúbicos de madeira. E o volume a gente tem esse valor aqui. Então a conta que a gente vai ter que fazer é uma divisão. Como a gente sabe que ele transporta em média 12 metros cúbicos de madeira, a gente vai deixar aqui 12 vezes 0,695. Assim, né? Aí você ia ter que tirar a vírgula e colocar o tanto de zero até igualar os dois números, que ia ficar 3 zeros. Vai ficar essa conta, aí é só você resolver. E resolvendo essa conta, ela vai dar um valor aí de... Vai dar um valor de um monte de número, mas o valor principal vai ser esse aqui, 17,2. Então, serão necessárias 17,2 madeiras. Assim. Então é isso. Fizemos todos os exercícios. Eu espero que tenha ajudado aí quem tinha dúvida. E é isso.